suportou a cruz. Precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou,
A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. Que Deus possa abençoar cada um. Que seja uma noite especial na sua vida. Seja uma noite para que o Espírito Santo possa trabalhar em você e despertar coisas que até então, não estavam aí sendo esclarecidas no seu entendimento. Quem sabe que venham respostas de muitas perguntas. Quem sabe, hoje os seus olhos podem se abrir um pouco mais e a glória de Deus se derramar um pouco mais, É noite de bênção, hein? Quem veio para ser abençoado? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou deixar que o próprio irmão possa fazer sua apresentação aqui. Eu acredito que a grande maioria que está aqui hoje já conhece o irmão. Quem ainda não conhece o irmão, levanta a mão assim. Quem ainda não conhece, a grande maioria são aqueles de ontem que já estiveram conosco. Deus te abençoe. Amém. Ok, glória. Deixa eu colocar minha coleira, senão a gente vai se embora até meia-noite. Amém? Não, que eu já estou com fome agora, imagina mais tarde. Quem não estava aqui ontem à noite? Quem não veio? Levanta a mão. Vocês podiam se retirar, por gentileza? É brincadeira. Ontem à noite, a gente começou a falar sobre escatologia, Escatologia é um assunto muito importante. Há quem diga que de 37% a 40% de toda a Bíblia é só escatologia. Ficando aí os 60% aproximadamente para o restante dos assuntos. Dos livros do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, apenas 3 epístolas de um capítulo só não falam da volta do Senhor Jesus, que são Filemão, 2 João e 3 João. Todos os outros livros do Novo Testamento falam sobre o mesmo assunto. Então, você tem que pensar que a escatologia, diferentemente do que alguns poderiam dizer, não é um assunto irrelevante ou que não é para todo mundo, que é muito complicado. Para falar a verdade, lá em Hebreus capítulo 5, no finalzinho do 5 e no comecinho do 6, você vai ver o autor da epístola falando sobre aquilo que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo. E ele enumera 6 princípios elementares. Ele fala sobre arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mãos. Aí ele fala da ressurreição dos mortos e do juízo vindouro. Dos 6 elementos que ele coloca ali, chamado de princípios elementares da doutrina de Cristo, 2 deles são escatológicos: a ressurreição dos mortos e o juízo vindouro. Então, se é um princípio elementar, rudimentar, básico, fundamental, não tem como a gente pensar que novo convertido não possa ou não deva ser ensinado sobre escatologia. É claro que a gente vai ensinar de acordo com a capacidade do ouvinte para assimilar e para entender. Você não fala das coisas da vida do mesmo jeito para uma criança de 2 anos de idade e para uma adolescente com 17. Mas isso não significa que a gente não vai falar. Quantos vocês estão entendendo? E ontem nós começamos mostrando a importância de Paulo, do ministério de Paulo. E eu queria que você abrisse novamente comigo, por gentileza, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. E eu estou usando essa porção das Escrituras como rascunho da mensagem que eu quero transmitir para vocês em boa parte dos momentos que eu vou estar falando aqui, tá? É o esboço do que a gente vai discutir sobre escatologia. Eu vou ler para relembrar aos irmãos o que é que o texto fala. Para quem não conhece ou não lembra, é bom que já volta à memória, Mas no versículo 13 diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles crentes que estavam morrendo, para não vos entristecerdes como os demais, o povo de fora, o povo do mundo, porque eles são aqueles que não têm esperança. Pois, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que já partiram, aqueles que já morreram, porque Jesus os trará quando ele vier, porque eles estão com Cristo, e quando Cristo vem, todo mundo vem junto com ele. Versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, e nós explicamos o que significa isso. Paulo não está aqui fazendo referência aos textos bíblicos da sua época, ele não está mencionando as escrituras, ainda que a escritura tenha o seu lugar. Paulo está usando essa expressão para fazer referência à forma pela qual ele recebeu e aprendeu o evangelho de Jesus Cristo, como ele vai confirmar em Gálatas 1, 11 e 12.
Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos 26:16, Jesus disse a Paulo: firma-te direito sobre os teus pés, porque por isto eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Até a ceia, Paulo recebeu por revelação. Paulo não estava lá, Paulo nem era crente, mas Paulo disse: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele disse, ele fez, Jesus contou para ele. Da mesma forma, o que Paulo vai tratar aqui sobre o arrebatamento foi uma palavra recebida por revelação. Então não tem como a gente dizer que o arrebatamento não é uma coisa importante, né? Jesus não tratou de tudo com Paulo nestas aparições especiais. Sabemos disso, porque em 1 Coríntios capítulo 7, em alguns momentos, por 3 vezes, Paulo vai dizer: olha, a respeito desse assunto não tem um mandamento do Senhor, mas dou minha opinião como quem recebeu misericórdia para ser fiel. A respeito desse assunto, digo eu, não o Senhor, porque o Senhor não havia tratado sobre esse assunto com ele. A respeito das viúvas, eu acho que é melhor que elas continuem viúvas, segundo a minha opinião, e eu também acho que eu tenho o Espírito Santo. Ou seja, Deus, Jesus, não tratou sobre todos os aspectos da vida, sobre todos os pontos doutrinários com Paulo nas aparições, mas o arrebatamento não foi uma destas coisas que Jesus deixou de fora. Jesus fez questão de trazer uma palavra sobre o tema. Então é isso que significa, tá? Para quem estava aqui ontem, eu sei que é uma recapitulação, para quem não veio, fica a dica. Estude um pouco mais sobre o assunto, depois procure esses vídeos que estão sendo gravados para você relembrar, aprender e mergulhar mais profundamente na palavra. Vos declaramos por palavra do Senhor. Ou seja, ele aprendeu o que ele ensina sobre o arrebatamento que está aqui do versículo 13 ao 18, por esta palavra que Jesus deu para ele. Lá em 1 Coríntios 15, nós vimos inclusive no versículo 51, que ele vai usar outra expressão que dá a mesma ideia de uma revelação, de um descortinar, tirar da escuridão e trazer para a luz. Ele diz: eis que vos declaramos eis que vos digo um mistério. Ou seja, por que era um mistério? Porque não era uma informação de domínio público. Ninguém sabia sobre aquilo, não estava na Bíblia da sua época, que hoje nós chamaríamos de Antigo Testamento. Foi Jesus quem nestas aparições contou para Paulo sobre o fato de que, ainda que aos homens seja ordenado morrerem, depois disto, vindo o juízo, haverá toda uma geração que não morrerá. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Então, o arrebatamento é uma doutrina neotestamentária, trazida mais especialmente por Paulo, porque ele recebeu de Jesus Cristo. Vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, porque nós, os que ficamos, somos os retardatários. Quem morre já se adianta, já se encontra com Cristo, e quando ele vier, porque estão com ele, Jesus os trará em sua companhia. Mas nós, os retardatários, que somos aqueles que ficam para o fim da fila, os que ficarmos vivos, até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, o Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo, não é todos os mortos, não são os mortos santos e justos do Antigo Testamento, ele está falando de uma ressurreição seletiva. O contexto fala de mortos em Cristo e vivos em Cristo. Ele não está falando de todos os mortos, não está falando de todos os vivos. Ele está falando dos mortos do período da igreja. A igreja começa no Pentecostes, termina no arrebatamento. Quem morrer neste período é aquele que o Novo Testamento chama de morto em Cristo. Quantos estão entendendo? Então, lembre-se disso nos seus estudos de escatologia, para você não confundir com outros momentos de ressurreição que aparecem na palavra de Deus. Algumas pessoas, por causa disso, acabam ficando confusas. Nossos colegas pós-tribulacionistas, por exemplo, eles acham que só existem 2 momentos pontuais, né, na linha do tempo da história da humanidade, em que haverá ressurreições. A primeira ressurreição, a segunda ressurreição. É assim que eles supõem que a Bíblia ensina, mas isso é um erro. Porque se isso fosse levado em conta, se essa interpretação deles fosse a correta, Jesus não poderia fazer parte sequer da primeira ou da segunda ressurreição, porque Jesus ressuscitou 2000 anos antes.
há muito tempo atrás. Inclusive ele está numa categoria especial, que é por isso que Paulo chama de primícia dos que dormem. Ele é o primeiro fruto, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Amém? Então, quando a Bíblia fala sobre as ressurreições, a Bíblia não está falando sobre dois momentos, está falando sobre dois tipos. Tipos. Tem um que acontece primeiro, uma ressurreição que acontece primeiro, que é por isso que ela é chamada lá em Apocalipse 20 de primeira ressurreição, mas não é um único momento, é o primeiro tipo, onde todos os justos ressuscitam nesta modalidade. Mas os justos que ressuscitam para a ressurreição da vida, a ressurreição da imortalidade, não ressuscitam juntos de uma vez só, no mesmo momento. Jesus ressuscitou sozinho há muito tempo atrás. Antes do início da tribulação, os mortos em Cristo ressuscitarão, os vivos em Cristo, ainda que não morram e ressuscitem, serão transformados, tem o mesmo efeito da ressurreição. Depois, durante a tribulação, na metade da tribulação, os dois profetas do período tribulacional morrerão e ressuscitarão. E no final da tribulação, quem foi salvo na tribulação, que morreu, ressuscita, juntamente com todos os santos e justos do Antigo Testamento, que irão ressuscitar nesse mesmo instante. Nesse momento, termina-se o último grupo da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios, que acontecerá 1000 anos depois. Aí sim, todos os ímpios ressuscitam de uma vez só, mas os justos ressuscitam em grupos separados, mas fazem parte de uma ressurreição que tem o mesmo tipo, é a ressurreição para a vida. Todos os justos ressuscitam primeiro, ou seja, antes de todos os ímpios. Esta é a primeira ressurreição. Mas, diferentemente do que pensam alguns, não é um primeiro momento, é um primeiro tipo. São dois tipos: a ressurreição dos justos, a ressurreição dos ímpios. A ressurreição para a vida, a ressurreição para a morte. A ressurreição para a imortalidade e a ressurreição para a danação eterna. Amém? Então, eu falo isso porque eu sei que é uma confusão na cabeça de muita gente. A gente não está mergulhando, mas fica aqui a referência para quando você voltar a ouvir essa mensagem novamente, você pense naquilo que você acabou de ouvir, tá? Para você não ficar confuso por causa dessa questão da ressurreição, mas a interpretação mais coerente e correta sobre o assunto, no meu ponto de vista, é dessa forma. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos em Cristo, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós vimos alguma coisa desse texto, e eu sei que ele é riquíssimo, a gente poderia fazer um seminário bem mais extenso só em cima dele, mas eu quero voltar para o versículo 16 e falar com vocês algumas coisas que a gente não viu ontem. Falamos bastante coisa ontem, mas hoje eu quero chamar a atenção de vocês para essa expressão que aparece no meiozinho aí do versículo 16, quando ele fala sobre o ressoamento da trombeta de Deus. Veja o que ele diz: o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, aí então ele descerá do céu, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, etc, etc. Mas eu quero que você observe o marco que Paulo chama de trombeta de Deus. Há muitas trombetas na Bíblia, infelizmente, algumas pessoas estão ficando muito confusas por causa disso, e inclusive por causa desta trombeta, que aqui nesse versículo é chamada de trombeta de Deus, mas que em 1 Coríntios capítulo 15 é chamada de última trombeta. Algumas pessoas estão pensando que estas trombetas são as mesmas de Apocalipse, capítulo 10, 11, quando se fala das trombetas do período tribulacional. Há muitas trombetas na Bíblia, mas nem todas são iguais. Mas qual é o raciocínio de alguns irmãos? É mais ou menos assim. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vimos que no ressoar da trombeta de Deus, Jesus vai descer do céu, arrebatar a igreja, certo? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, 51, Paulo diz assim, do 50 ao 52, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Porque é necessário, e aí ele continua explicando,
Mas as pessoas percebem que Paulo, de fato, está falando da mesma coisa. Ele está falando do arrebatamento, tanto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, como em 1 Coríntios capítulo 15, do 50 ao 57. As trombetas também são as mesmas, embora lá ele chame de trombeta de Deus e aqui ele chame de última trombeta, ele não está fazendo referência a nenhuma outra trombeta, a não ser a mesma que ele menciona nos dois textos, que estão unicamente associadas à ideia do arrebatamento. Amém? Qual é o problema? O problema é, vocês sabem, no livro de Apocalipse aparecem também trombetas. Lá tem pelo menos 7, né? Na verdade, o livro de Apocalipse, a maior parte dele trata sobre o desenrolar do período tribulacional. E é um acontecimento sequencial, tá? Na linha do tempo, não creio que seja cíclico, nem paralelo, como se coisas estivessem acontecendo simultaneamente no céu e na terra, e o texto estivesse narrando de forma paralela acontecimentos simultâneos, concomitantes. Não creio assim. Creio que é sim sequencial na linha do tempo. Ou seja, uma coisa vem depois da outra. Primeiramente, uma sessão de rompimento de 7 selos, depois uma sessão de ressoar de 7 trombetas e depois uma sessão de derramamento de 7 taças. Então, à medida que os 7 selos são rompidos, o escalonamento da ira de Deus vai sendo intensificado. Aí depois vem o ressoar das 7 trombetas, a tribulação vai ficando cada vez pior, e finalmente, no derramamento das 7 taças, a tribulação estará insuportável. Então, durante os 3 períodos, a tribulação estará se desenrolando e acontecendo. E o livro de Apocalipse se propõe a narrar estes acontecimentos em sequência. As trombetas de Apocalipse, pelo menos as 7 que nos interessam, elas não têm absolutamente nada a ver com a trombeta do arrebatamento. Mas por que algumas pessoas acham que tem alguma ligação? Porque Paulo chama em 1 Coríntios a trombeta do arrebatamento de última trombeta, e lá tem 7. Então eles calculam, ora, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, a sétima é a última. E mais ou menos por causa disso, eles chegam à conclusão que a igreja vai ser arrebatada mais ou menos ali da metade para o fim da tribulação. Porque é depois, ou na última, na 7ª trombeta. Porque eles acham que a última de Coríntios é a mesma 7ª de João. Mas existem diversos erros nesse raciocínio, e eu quero mostrar para vocês alguns deles aqui hoje à noite, tá bom? Em primeiro lugar, além das 7 trombetas do livro de Apocalipse, daqui a pouco a gente vai estudar alguns textos e observar como esse pensamento é equivocado, mas vocês vão compreender claramente onde está o erro, e eu acho que jamais vocês vão pensar isso, depois que vocês aprenderem o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mas além dessas 7 trombetas, ainda tem outra que vem depois, que também às vezes é confundida. Só que eles não percebem que não é a 7ª de Apocalipse, mas é uma trombeta que vem depois da 7ª. Vocês lembram que lá em Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao versículo 31, Jesus disse: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que é que algumas pessoas fazem? Alguns acham, inclusive, que essa trombeta que aparece aqui seja uma trombeta relacionada ao arrebatamento, que é por isso que eles misturam com a palavra escolhidos, que está aqui, e esse recolhimento dos escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Mas o texto de Mateus capítulo 24 não tem absolutamente nada a ver com o arrebatamento. E nem sequer essa trombeta está relacionada às trombetas de 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios, e nem às 7 trombetas de Apocalipse. Porque as trombetas de Apocalipse são as trombetas do período tribulacional. A cada nova trombeta, um novo flagelo é derramado sobre a terra, e a ira de Deus vai sendo intensificada. As trombetas do período tribulacional são uma coisa, esta trombeta é depois da tribulação daqueles dias. Veja o versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Ou seja, passarão o rompimento dos 7 selos, o ressoar das 7 trombetas, o derramamento das 7 taças, e depois desta tribulação,
esta trombeta aqui também será tocada. Ou seja, nem sequer faz parte das 7 e ainda também não tem relação com a trombeta do Apocalipse. Tá? E outra, como é que a gente pode saber? Eu não vou ter tempo para poder abrir passagens e mostrar isso para vocês, mas eu vou citar um versículo que é suficiente para provar que esta trombeta está associada à antiga promessa de Deus de recolher os seus escolhidos, o seu povo judeu, na terra de Jerusalém, para que finalmente, com liberdade, voltassem a adorar a Deus. Ele está falando sobre a redenção de Israel, que é prometida exaustivamente em todo o Antigo Testamento pela boca de todos os profetas. Só para você conferir isso, eu não vou poder mostrar provando muita coisa, mas vou citar um texto que mostra claramente que é disso que provavelmente Jesus está falando aqui. Em Isaías, capítulo 27, versículo 12 e 13, Isaías 27, 12 e 13, diz assim: naquele dia, o Senhor padejará o seu trigo desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, presta bem atenção, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Lembre-se que lá em Mateus acabamos de ler sobre um forte clangor, um grande clangor de trombeta. Se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, ao norte de Israel, os que foram desterrados para a terra do Egito, ao sul da terra de Israel, tornarão a vir, obviamente fica implícito que voltarão para Jerusalém, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então, há muitos textos iguais a este, que falam sobre esta grande e última conclamação, através de um grande clangor de trombeta, que trará o povo escolhido de volta para a sua terra, para adorarem a Deus em liberdade. Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 24, do 29 ao 31, que finalmente, no final da tribulação, isso se cumprirá. Se ouvirá a voz de um grande clangor de trombeta, os anjos sairão pelos cantos do Oriente Médio, e por onde houver um povo judeu que tenha sido levado pelo povo do anticristo durante as investidas do período tribulacional, os trarão de volta à terra de Jerusalém, e ali adorarão a Deus em paz. Então, essa trombeta de Mateus 24, 29 é depois da tribulação, depois das 7 trombetas de Apocalipse, que também não tem ligação nenhuma com as trombetas de Tessalonicenses e de 1 Coríntios. Quantos estão me ouvindo? É bom a gente lembrar que o texto de 1 Coríntios, que contém a expressão última trombeta, que é equivocadamente usada como sinônimo das trombetas de Apocalipse, a 7ª trombeta de Apocalipse, é bom a gente lembrar que o texto de Paulo, escrito em Coríntios, para os coríntios, foi escrito no ano 55 depois de Cristo. Eu não sei se vocês sabem, mas o livro de Apocalipse vai ser escrito aproximadamente 40 anos depois. É quase unanimidade entre os estudiosos se dizer que o livro de Apocalipse foi escrito entre o ano 90 e 96. Quase todo mundo concorda com isso. Apenas um pequeno segmento da comunidade cristã que precisa que o livro tenha sido escrito antes do ano 70 depois de Cristo, porque eles acham que a tribulação já passou, o anticristo já morreu, Jesus já voltou, né? Então eles acham que o livro de Apocalipse tem que ser escrito antes do ano 70, porque estaria prevendo o fim que para eles é no ano 70. Este grupo de irmãos são chamados de preteristas, porque eles acham que os textos proféticos do livro de Apocalipse já se cumpriram no passado. A palavra pretérito significa passado. Então eles são chamados de preteristas. Tirando esse povo, quase todo mundo concorda que o livro de Apocalipse foi escrito entre o ano 90 e 96. O que significa que Paulo teria falado sobre a última trombeta pelo menos 40 anos antes de João escrever sobre as 7 trombetas de Apocalipse. Como Paulo poderia estar fazendo referência a uma coisa da qual não se tinha ideia ainda? Afinal de contas, Paulo escreveu aos Coríntios, ele queria comunicar uma mensagem a eles, era uma carta com início, meio e fim, então tinha que ter sentido para quem estava ouvindo. Como ele poderia fazer menção a uma coisa da qual jamais se tinha escrito ainda? Quantos estão me ouvindo? Não pode ser a mesma coisa, gente. O problema é que o pessoal às vezes procura textos em Apocalipse quando fala das trombetas e procuram palavras que pareçam fazer uma ligação entre 1 Coríntios 15, 51 e, por exemplo, Apocalipse capítulo 10 ou 11, onde se fala da 7ª trombeta. Um erro comum que eu vejo alguns colegas fazerem é o seguinte: eles citam Apocalipse capítulo 10, versículo 7, que diz assim: nos dias da voz do 7º anjo,
quando ele estiver para tocar a trombeta, a sua trombeta, se é o sétimo anjo, é a sétima trombeta, na cabeça deles, a mesma última, mencionada por Paulo. Já que a sétima é a última das 7, eles acham que esta é a mesma última, de 1 Coríntios 15, 51. Aí eles leem, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aí o que é que eles dizem? Está vendo aí? Trombeta, mistério, profeta. Paulo era profeta. Paulo disse, eis que vos digo um mistério, na última trombeta vai se cumprir. Então eles acham que pelas semelhanças das palavras, trombeta, última, é a sétima, tem mistério lá, tem mistério aqui, Paulo provavelmente era profeta, eles acham que o texto está falando da mesma coisa. Mas tem um erro muito grande, que eles não percebem nessa interpretação, porque a palavra mistério nem sempre significa a mesma coisa quando ela aparece nos textos do Novo Testamento. Vai depender do contexto. Mistério significa simplesmente que era uma coisa que ainda não tinha sido divulgada, que está sendo publicada naquele momento, naquele texto, naquela mensagem. Mistério não é uma palavra que significa arrebatamento todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento. Não é. Amém, gente? Além disso, o texto de Apocalipse 10 que eu acabei de ler para vocês, diz, cumpre-se-á o mistério de Deus segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Especificamente, quando ele quer se referir a uma outra classe ministerial, ele usa a palavra correta. Se ele quisesse se referir aos apóstolos, ele teria mencionado apóstolos. Se ele quisesse dizer simplesmente santos, ele diria santos. Se ele quisesse falar de mestres, de evangelistas, de pastores, ele usaria exatamente o nome preciso para a classe à qual ele quer se referir. Se ele disse profetas, é porque ele está falando especificamente de profeta. Qual é o grande problema que estas pessoas cometem? O grande erro que eles cometem? Paulo nunca foi profeta. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a casa de vocês. Paulo nunca foi profeta. Deve ter um problema nesse microfone, hein, Natan? Vou dizer de novo. Paulo nunca foi profeta. Eu acho que é porque vocês não estão acreditando muito, né? Mas dá pelo menos um voto de confiança que eu vou provar. Esse é o problema. As pessoas hoje em dia, elas usam a palavra profeta de forma generalizada. Fala, profeta de Deus! E aí, profeta? Prega, profeta! Né? O pessoal usa o termo profeta de forma genérica e talvez por isso, né, pelo seu subconsciente, quando eles leem a palavra profeta em um texto como esse, eles acham que é uma forma genérica de falar dos homens de Deus, que falaram alguma coisa, como por exemplo Paulo, que falou do mistério do arrebatamento na última trombeta, em 1 Coríntios 15, 51. Aí o pessoal interpreta assim, superficialmente, os textos bíblicos, sem fundamentação teórica correta, e causa essa confusão. Mas vamos analisar o que a Bíblia realmente diz sobre o assunto? Olha só, lá em Atos capítulo 13, abre comigo por gentileza. Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Não é isso que diz aí? Havia o que lá, gente? De novo, só para decorar. Então a gente sabe que dos ministérios, o corpo, o presbiterato da igreja em Antioquia era formada especificamente, pelo menos nessa época, neste momento de Atos capítulo 13, não importa o que vai acontecer depois ao longo do livro de Atos, mas nesse momento da história, só havia profeta e mestre. Não tinha pastor, não tinha apóstolo, tinha profeta e tinha mestre. Esta era a essência da base da liderança da igreja, a liderança ministerial da igreja em Antioquia. Entre eles, alguns são citados pelo nome. Diz inclusive, lá estavam Barnabé, Simeão, que era apelidado de Negão, Níger, como dizem algumas versões, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Todos estes estavam da igreja de Jerusalém. Ele não especifica quem era o quê. Ele não diz o que Paulo era, o que Barnabé era, mas entre eles estavam profetas e mestres. Então, tudo bem, se nos baseássemos apenas neste versículo, teríamos um indício de que Paulo poderia ser profeta. Nós precisaríamos de outros textos para corroborar esta ideia. A gente não pode desenvolver nenhuma doutrina com base num único versículo.
A Bíblia se interpreta a ela mesma. E a gente precisa de mais textos para comprovar as ideias que porventura surjam quando lemos os textos iniciais. Amém, gente? Então tá, havia profetas e mestres, não se designa quem era o quê, mas sabemos que Paulo estava lá. Então Paulo ou era profeta, ou era mestre, ou era profeta e mestre, porque os dons ministeriais, eles se aglutinam de acordo com a vontade de Deus, formando a identidade ministerial daquela pessoa, dando-lhe o tom da sua mensagem. É Deus quem faz, Deus quem chama, Deus quem capacita, é Deus quem envia para a obra. Então às vezes pessoas têm mais de um dom, mas vamos continuar a leitura. Havia profetas e mestres, entre eles estava Barnabé e Paulo, e no versículo 2 diz, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora. Não foi um mês antes, não é no mês que vem, ele diz, chegou o momento, é agora, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que já os tenho chamado. E às vezes a gente se confunde, né? São 3 palavrinhas que são muito parecidas, mas que não significam a mesma coisa. Ainda que tenha uma relação de dependência, elas são interdependentes umas das outras, mas não são exatamente a mesma coisa. As palavrinhas são chamado, dom e ministério. São 3 coisas diferentes. Chamado, dom e ministério. O chamado é aquilo que vem antes. É a primeira coisa que surge. É aquela conclamação, a convocação. É exatamente isso. É quando Deus chama. Por dentro você sente que sabe o que tem que fazer para Deus. É o chamado que arde e queima no seu coração. Mas ter o chamado não é a mesma coisa do dom já ter vindo sobre você ou de você estar no ministério. Chega um dia que você é separado para a obra, mas até lá você tem apenas o chamado. Barnabé e Paulo eram chamados, mas chegou o dia em que o Espírito Santo disse, é agora. Separa agora. Barnabé e Paulo para a obra é o ministério é o trabalho, a atividade, aquilo que é desempenhado, mas veja que é uma transição, tem o chamado, depois vem o dom, que é a virtude, unção, o poder, a capacitação sobrenatural, a pessoa é revestida, né, de ferramentas espirituais para desempenhar esta atividade, que é a obra que nós chamamos de ministério. Então, são chamado, dom e ministério. E eu sei que o tema do nosso estudo não é esse, mas é importante observar esses detalhes dos textos, porque o texto está mostrando para a gente uma passagem ministerial na vida de Paulo. Paulo está entrando numa nova fase. Sabemos que ele era mestre ou profeta e mestre. Ainda não está claro, mas sabemos que uma nova coisa vai surgir. Esta é a ocasião que ele é separado para o ministério apostólico. Neste momento, o dom ministerial de apóstolo vai ser colocado sobre ele, ele é separado para este tipo de ministério. Tanto é que a primeira vez em que Paulo é considerado como apóstolo é no capítulo seguinte, no capítulo 14, na sua primeira viagem missionária pela região da Galácia, juntamente com Barnabé, onde ele passa por Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, e vai pregar o evangelho nas sinagogas, depois para os gentios, porque o chamado de Paulo era para judeus e para gentios, como a gente viu aqui ontem à noite. E quando chega lá no versículo 4 de Atos 14, que é o capítulo seguinte, diz assim, mas dividiu-se o povo da cidade, uns, porque surgiu lá uma confusão, por causa das pregações de Paulo, dos milagres, parece que um paralítico fora curado, aí surgiu um tumulto, e dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos... Estes apóstolos mencionados aqui são exatamente os 2 que no capítulo anterior foram separados para esta obra, a obra apostólica, o ministério apostólico. Logo em seguida, eles já são chamados de apóstolos. Então, Paulo, com certeza, ele era apóstolo. Agora, não sabemos ainda o que mais estava sobre a vida dele. Uma destas 2 coisas do capítulo 13 teria que estar, porque havia profetas e mestres da igreja onde ele congregava. Então, ou ele era profeta, ou ele era mestre, ou ele era profeta e mestre. Mas por que a gente não deixa o próprio Paulo dizer o que ele era, né? Por que em vez da gente tentar adivinhar e colocar sobre as costas dele uma coisa que a gente acha que ele pode ter sido, por que não deixamos o próprio homem falar sobre si? Paulo escreveu muitas cartas e entre as últimas cartas que Paulo escreveu, que são 1 Timóteo e 2 Timóteo, olha o que ele diz sobre si mesmo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, ele diz assim, para isto eu fui designado pregador, apóstolo e mestre.
Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 11, ele repete na mesma ordem os mesmos dons. Ele diz: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. No final da vida, na última carta que ele escreve, ele diz: eu fui colocado para trabalhar no corpo de Cristo como pregador, como apóstolo e como mestre. Ele não era profeta. Ele nunca foi profeta. Ele morreu sem ser profeta. Por que as pessoas confundem? Porque dizem: mas não são os profetas que veem Jesus? Não são os profetas que têm visões? Não são os profetas que vão ao terceiro céu? Não são os profetas que têm revelações profundas? Nada disso, gente. Qualquer ser humano da igreja pode ver alguma coisa. Cornélio nem era crente e viu um anjo. Cornélio nem era crente e viu um anjo. Então, a visão, a revelação, a experiência sobrenatural não estabelece o ministério que a pessoa supostamente tem. É o chamado, o dom e a obra que caracterizam o ministério. E Paulo deixa bem claro que as revelações que vieram para fundamentar a doutrina da igreja cristã foram concedidas aos apóstolos e profetas. Em Efésios 3, do 3 ao 5, o próprio Paulo diz assim: segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Revelados a quem? Esta é a fundamentação doutrinária da igreja cristã. Os apóstolos e profetas, como diz também Efésios 2, como a gente leu ontem, os apóstolos e os profetas colocaram o fundamento, o alicerce no qual a igreja foi edificada. Então, as revelações não foram necessariamente concedidas apenas aos profetas, como às vezes no popular as pessoas imaginam. Então, quando você vai para Apocalipse capítulo 10, versículo 7, e você vê que lá diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos, no plural, aos seus servos, os profetas. Ele não pode estar falando de Paulo. Em primeiro lugar, porque Paulo nunca foi profeta. Eu vou dizer de novo, hein? Paulo nunca foi profeta. Em primeiro lugar, Paulo nunca foi profeta. Em segundo lugar, ele está falando de profetas, no plural. Ele está falando de profetas, e não de um profeta. No Novo Testamento, quem fala de arrebatamento, além de Jesus, nas suas palavras um pouco enigmáticas de Mateus 24, é Paulo, o único que fala de arrebatamento de forma explícita, clara, objetiva e direta, é o apóstolo Paulo. E Paulo nunca foi profeta, mas o mistério que vai se cumprir no toque da sétima trombeta, que é uma trombeta do período tribulacional, é o que foi dito aos profetas, no plural. Nós sabemos que no Antigo Testamento havia ministérios diferentes, não os mesmos que nós temos na Nova Aliança. Nem sequer os profetas do Antigo Testamento são iguais aos profetas do Novo Testamento. Tem profeta na Nova Aliança? Tem, mas não é o mesmo pedigree, não é a mesma classe. No Antigo Testamento o povo estava espiritualmente morto, esperando que Deus cumprisse a promessa que ele vivia fazendo. Das trevas um dia resplandecerá a luz. O Deus que disse isso, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas o Antigo Testamento era uma eterna promessa. Todos os grandes homens e mulheres de fé do período veterotestamentário obtiveram bom testemunho pela sua fé, mas não alcançaram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, no Antigo Testamento, o povo, para falar com Deus, precisava de um representante. Tinha que ter o sacerdote. Para Deus falar com o povo, tinha que ter um representante. Precisava do profeta. E o terceiro cargo, que se exercia mais comumente no Antigo Testamento, era o cargo de rei. Basicamente, eram os principais ofícios do Antigo Testamento: rei, sacerdote e profeta. Na Nova Aliança, os 5 principais são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas os profetas do Novo Testamento não são videntes ou porta-vozes de Deus,
como no Antigo Testamento. Antigamente, quando Deus queria falar com o povo, ele vinha por meio do profeta. Na Nova Aliança já não é assim, porque todos conhecem e têm acesso a Deus pessoalmente. No Antigo Testamento, o profeta até julgava o povo, julgava os homens. E às vezes queriam saber se a visita do profeta era de paz ou de juízo. Hoje, na Nova Aliança, é o contrário. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 e 30. Em tratando-se de profetas, falem. 2 ou 3, se for um culto público. E os outros julguem. Ele diz que os profetas falem e os outros julguem. Quem é que vai julgar o que é que Deus diz? Ninguém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que quer dizer que na Nova Aliança, quando o profeta fala, não é Deus falando. Porque senão Paulo não mandaria julgar o que o profeta disse. Se fosse Deus falando, ninguém pode julgar o que Deus diz. Na Nova Aliança, o profeta fala o que ele ouviu Deus dizendo. Não é Deus falando, é o profeta falando o que Deus disse. Quantos estão entendendo? Mas somos seres imperfeitos. E é por isso que às vezes podemos errar nas nossas colocações. Então, o profeta fala o que ele acredita que Deus disse e as pessoas julgam o que o profeta falou. É por isso que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo vai dizer assim: orai sem cessar, não extingais o Espírito Santo, não desprezeis as profecias, por causa das meninices, as besteiras que são ditas, os erros que saem pela boca do profeta, examine tudo o que foi profetizado e fique com o que presta. Tem gente que pensa que Paulo estava dizendo assim: examine tudo da vida, né? Compre aquele CD do Roberto Carlos, ouça as faixas que prestam, fique com as que não prestam, joga fora. Examine tudo, retém o que for bom. Paulo não está falando sobre isso, ele está falando de um contexto específico. Ele está falando sobre oração, manifestação dos dons, o fogo do Espírito Santo e sobre profecia. Que é por isso que ele diz: não despreze as profecias, examine tudo o que foi profetizado e fique com o que é bom. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses 5, Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 14. Nos dois textos ele diz que as profecias na nova aliança têm que ser examinadas, analisadas, julgadas. Por quê? Porque nós que nascemos de novo, temos o Espírito Santo, temos a palavra e podemos julgar se é ou não é de Deus. Não é o profeta que vai dizer. Vocês têm que bater palma mais vezes para eu beber água. Amém, gente? Todo mundo entende isso. Então, primeira coisa, Paulo não era profeta. Não era, a gente viu que ele não era. Ele disse que não era. No final da vida ele falou que nunca foi. Então, quando vai se cumprir o mistério de Deus, que Deus falou aos profetas, no plural, e Paulo é o único que fala sobre o arrebatamento do Novo Testamento, nenhum outro profeta do Novo Testamento falou sobre isso, então ele tem que estar falando outra coisa. É muito mais provável que o texto aqui esteja se referindo às profecias dos profetas do Velho Testamento. Se a gente tivesse tempo para provar, a gente faria isso. O livro de Apocalipse é uma revisitação à tratativa de Deus ao povo de Israel. Tudo vai voltar a ser como era no período do Antigo Testamento. Deus vai voltar a tratar diretamente com Israel e a partir de Israel ele trata com o mundo. É por isso que vai haver 2 profetas do calibre, do naipe de Moisés e de Elias na terra durante o período tribulacional. 2 profetas do mesmo naipe, com os mesmos sinais, com os mesmos milagres. Há quem pense que serão apenas 2 judeus nas mesmas unções, há quem pense que será Moisés e Elias, outros pensam que são outros candidatos. O fato é que serão 2 profetas do calibre destes profetas do Velho Testamento. Fazendo o quê? Anunciando a partir de Jerusalém o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Então tudo volta para Israel, tudo volta para Jerusalém, tudo é centralizado lá mais uma vez. O livro de Apocalipse, ele é muito judaico, mais do que a gente imagina. Então se você parar para pensar, quando ele fala aqui que vai se cumprir o mistério que Deus falou aos profetas, pelo próprio contexto do livro em si, é mais provável que ele esteja se referindo àquilo que foi falado repetidamente, diversas vezes, ao longo de todo o Antigo Testamento, que Deus iria fazer. Ele falou por meio dos profetas de um tempo específico na história da humanidade em que ele restauraria a hegemonia do povo judeu, a liderança do povo judeu na face da terra. De fato, a gente sabe que nesse tempo um judeu vai governar o mundo de uma ponta a outra.
Então, essa previsão, esse anúncio profético do tempo da restauração de todas as coisas, é algo recorrente nos textos dos profetas do Velho Testamento. Mas eu quero ler uma passagem no livro de Atos, capítulo 3, que nos dá luz sobre esse assunto e provavelmente nos mostre que é disso que Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, está falando, quando ele fala sobre o cumprimento do mistério que Deus anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 3, vocês sabem que tem a cura daquele paralítico, através de Pedro e de João. No versículo 11 de Atos 3, eu disse Apocalipse, foi? Tá, é Atos 3, tá, gente? Depois da cura do paralítico, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles do pórtico chamado de Salomão. À vista disso, versículo 12, Pedro se dirigiu ao povo, e daqui a pouco vai ficar mais claro de que povo é esse que o texto está falando. Vocês devem saber que é o povo judeu, né? Essa cura foi em Jerusalém, é o povo judeu que está ali, então é a este povo que Pedro se dirige. Mas ele vai deixar bem claro quando ele diz, israelitas, então é desse povo que o texto está falando, é com este povo que Pedro está tratando. Israelitas, por que vos maravilhais disto? Por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou seja, o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos nossos pais, os patriarcas da nação de Israel, porque esta mensagem é específica para o povo judeu, presta bem atenção nisso. Ele continua, ele glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, nação israelita, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De sorte, vocês, judeus, mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pois foi pela fé, no nome de Jesus, que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. E agora, irmãos, ou seja, irmãos segundo a carne, não irmãos no sentido evangélico, porque eles não tinham nascido de novo, ainda eram pecadores, eles eram ímpios, precisavam de se arrepender, mas Pedro o trata como irmãos porque são da mesma etnia, do mesmo povo, são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está se referindo aos judeus, seus compatriotas, seus irmãos, segundo a carne. Eu sei que fizestes isto por ignorância, como também as vossas autoridades. Versículo 18, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo tinha que padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham finalmente tempos de refrigério e envie Ele, o Cristo. Não dá tempo aqui para a gente explicar em detalhes, mas eu quero que você observe que Pedro está dizendo que quando a nação de Israel se arrepender dos seus pecados, Deus vai mandar Jesus. Quando um judeu se converte, se arrepende e nasce de novo, primeiro ele faz as pazes com Deus, os seus pecados individuais são cancelados. Mas quando toda a nação de Israel se converter, porque isso vai acontecer, está escrito lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Paulo diz que todo o Israel será salvo. No Antigo Testamento fala que um dos propósitos da tribulação é destruir o poder do povo santo. Ou seja, quebrantar a sua altivez, o seu orgulho. Quando isso finalmente tiver acontecido, os judeus estarão comendo o pão que o diabo amassou. E eu sei que eles sofrerão muita coisa. O próprio anticristo, como vara da ira de Deus, terá uma obsessão pelo povo judeu, pela terra dos judeus. Jesus garantiu que se cumprirá o que foi dito pelo profeta Daniel, que o abominável da desolação invadirá o lugar santo, e quem estiver na Judeia, neste momento, Jesus disse, fuja para os montes. Ele vai invadir Israel, ele vai dominar Israel, ele vai atacar os judeus. Por que esta obsessão pelo povo judeu? Porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado. É por isso que o foco da tribulação é judaico. Não vai acontecer somente em Israel, vai ser uma coisa universal no mundo inteiro, mas o anticristo ele vai ter uma obsessão específica pelo povo judeu, porque o anticristo, como Deus sempre fez, é apenas mais um braço
da ira divina contra o seu povo quando ele se encontra em pecado e obstinação. No Antigo Testamento foi assim. O povo de Israel se rebelava, aí Deus levantou o rei assírio, que veio contra os judeus, os puniu, levou cativo. Anos depois, se rebelou de novo. Deus levantou Nabucodonosor, o Império Babilônico, invadiu a terra dos judeus, os destruiu, os levou cativo. A mesma coisa. Da mesma forma, no tempo do fim, os judeus sofrerão uma dura punição. Isaías chega a dizer que uma das razões da tribulação é para destruir os pecadores da terra. E não tem maior pecador do que aquele povo que obstrui a pregação da verdade, impede a mensagem de Jesus Cristo ao mundo para que as pessoas sejam salvas. Eu sei que isso é muito forte de se dizer. Eu vou aqui fazer uma leitura que é uma declaração muito contundente de Paulo, mas é bom que a gente saiba disso. Algumas pessoas poderiam pensar que é uma mensagem antissemita, porque eu vou mostrar a classificação dos judeus hoje aos olhos de Deus, e a declaração bíblica sobre eles é muito pesada, mas não está sendo feita por mim. Eu estou lendo um texto de um próprio judeu, que falou isso sobre o seu povo. De fato, todas as críticas no livro sagrado dos hebreus é feita pelo próprio povo hebreu, do seu próprio povo. São críticas internas que nós temos o privilégio de saber, porque a sua literatura profética se tornou conhecida do mundo inteiro. Mas todas as críticas aos judeus que encontramos na Bíblia são feitas por judeus, tá? E essa que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 2 é mais uma delas. Paulo, ele vai dizer o seguinte, do versículo 14 em diante, 1 Tessalonicenses 2, 14 em diante. Ele diz: irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia. Ele está falando que os irmãos de Tessalônica, na região norte da Grécia, eles estavam imitando a experiência dos crentes da região dos judeus, lá da Judéia. Porque vocês também, como os irmãos lá da Judéia, padeceram da parte dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, as mesmas coisas que os crentes lá da Judéia, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais, presta atenção agora o que ele vai dizer a partir do versículo 15, judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas. Jesus perguntaria retoricamente: que profeta há a quem os judeus não tenham matado? E ele disse: Jerusalém é a cidade que mata os profetas. Ele disse: preciso estar lá daqui a 2, 3 dias, para que não aconteça que um profeta morra fora de Jerusalém, porque Jerusalém se tornou a cidade que mata os profetas. Não somente mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 15. Ele diz: os judeus, meus compatriotas, meus irmãos segundo a carne, no estado espiritual atual que se encontram, enquanto não se arrependerem, não agradam a Deus, e desta forma, com esta atitude, com essa implicância contra o Senhor Jesus e contra a pregação do Evangelho, eles se tornam adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que eles sejam salvos. E assim vai se enchendo sempre mais a medida dos seus pecados. A ira de Deus, porém, veio sobre eles de forma definitiva. Uau! Quantos ouviram isso? É forte ou não é? Então, quando a gente volta para o discurso de Pedro, lá em Atos capítulo 3, faz sentido que Pedro, se dirigindo à nação de Israel, ele diga isso. Vocês mataram Jesus, eu estou vendo que foi por ignorância, mas assim se cumpriu a palavra que Deus deu através dos profetas. E agora, versículo 19, conclamo vocês, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e com a conversão da nação de Israel, finalmente Ele enviará o Cristo, que não é outro senão aquele mesmo que já vos foi designado, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Então Pedro diz: é o mesmo que vocês já conhecem, mas importa, versículo seguinte, importa que o céu o contenha. Ele vai ficar retido no céu até aos tempos da restauração de todas as coisas das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas.
Disse na verdade Moisés, versículo 22, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a voz desse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, diz Pedro, todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. O que é que vai se cumprir com o toque da 7ª trombeta de Apocalipse? Aquilo que Deus anunciou antigamente pela boca de todos os seus santos profetas. É o tempo da restauração de todas as coisas. É quando o Senhor Jesus Cristo virá do céu numa nuvem de glória, descerá com seus pés até o monte de Jerusalém, se assentará num trono e reinará na terra por 1000 anos. Este é o tempo da restauração. Este é o tempo da restauração. O texto não está falando de arrebatamento, nem poderia ser, não faria sentido, não é compatível com as explicações bíblicas para o arrebatamento. Amém, irmãos? Amém. Então, não confunda uma coisa com a outra. É porque Paulo chamou a trombeta de Deus de última trombeta, e segundo ele explica, é a trombeta do arrebatamento. Então a 7ª, que é a última, que aparece lá em Apocalipse, só pode ser a última. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A lógica dos nossos colegas pós-tribulacionistas para interpretarem esses textos assim é mais ou menos a seguinte: suponha que eu tenho um amigo chamado Marcos, com quem eu convivi na minha adolescência. Ele se muda para outra cidade, depois de 15, 20 anos, ele volta para passear, eu o reencontro, e aí conversando com ele, ele diz: casei, tive 2 filhas, as filhas são gêmeas, minha vida está bem, é bom te ver, um abraço, até a próxima. No outro dia pela manhã, eu vou para o centro da cidade e eu encontro 2 irmãs gêmeas. Aí eu concluo, só podem ser as filhas de Marcos. Tem sentido isso? Mas é assim que os pós-tribulacionistas estão fazendo. Tem mistério aqui, tem mistério lá, tem trombeta aqui, tem trombeta lá, só pode estar falando do arrebatamento. Irmãos, não é assim que se interpreta a Bíblia. Amém? Não é assim que se interpreta a Bíblia. Nós precisamos dos textos que comprovem de forma clara, explícita, aquilo que nós queremos concluir, o que queremos entender. Não podemos partir de textos obscuros para os textos claros. Na ordem de prioridade, há uma hierarquia. Os textos claros, diretos e objetivos têm ascendência sobre os textos enigmáticos, confusos, obscuros. É como a montagem de um quebra-cabeças, de muitas peças. Você desvira aquelas peças do quebra-cabeças, coloca em cima da mesa e vai juntando o que pode. Você coloca tudo que é azul perto, tudo que é verde junto, de repente tudo que é azul é céu, tudo que é verde é grama. Aí você vai começando a encaixar, aí você faz aqui uma ilha de 20 peças, uma ilha de 10, uma ilha de 15, mas são 500 peças. Mas você não consegue comunicar uma pequena ilha com a outra. Você tem 15, 20, 30, 50, mas você ainda não consegue fazer a ligação. Só que se você desistir no meio do caminho, você vai perder o que você já alcançou. Não é porque você não consegue ligar esse grupo de peças com aquele grupo de peças que não foram projetados para se encaixar um com o outro. Continue, persevere, tenha paciência. Vai chegar o momento que a ligação vai aparecer. Então é da mesma forma. Fica com o que você já tem, fica com o que você já aprendeu, tenha paciência consigo mesmo e siga a recomendação de Jesus. Se vocês permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas veja que ele diz, se permanecer. Ele não garantiu que os seus ouvintes permaneceriam. Ele garantiu que, se permanecer, a perseverança, a resiliência, a permanência produz fruto. Tem que ficar firme, estudando, orando, buscando, até que a luz chegue. Então não se precipite, não tente produzir revelação na marra, não tente encaixar de forma forçada um versículo dentro de um tema. Às vezes pode ser tentador, porque algumas palavras parecem estar indicando que ele está falando daquele assunto, e de repente nem é, tá? Que é por isso que é importante fazer uma boa interpretação do texto bíblico. Amém, gente? Eu quero concluir essa porção de 1 Tessalonicenses, e eu nem sei se eu vou ter tempo para fazer isso, mas
Como eu sou pregador, eu estou com o microfone, eu vou aproveitar e vou fazer mesmo assim, tá? Volta para lá, 1 Tessalonicenses 4. Vou tentar concluir aqui o que ainda quero tratar sobre essa porção, tá? Então vimos no versículo 16, que ele disse que o Senhor mesmo, depois de ter dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele mesmo descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos em Cristo, os retardatários que ficarmos, seremos arrebatados. Essa palavra, arrebatados, que aparece aí, é uma palavra grega. Vocês sabem que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. A palavra grega, que é traduzida por arrebatados, é harpazo, que inclusive no grego tem a mesma raiz da palavra que em português nós chamamos de arpão. É a mesma palavra. No grego, né? Harpagê, harpazo, tem a mesma raiz, a mesma essência. O arpão é aquela ponta metálica que é usada comumente em pescaria de grandes peixes, que são lançadas para fisgar os peixes, puxando-os para fora da água, tá? Então, o arpão tem a mesma raiz da palavra harpazo. De fato, a palavra harpazo, traduzida corretamente por arrebatar, arrebatados, arrebatamento, como for, esta palavra, ela tem um significado muito especial. A palavra harpazo, arrebatar, arrebatamento, ela não é a única palavra usada no Novo Testamento para falar do arrebatamento da igreja. Também não é uma palavra usada exclusivamente para falar do arrebatamento da igreja. Em outras palavras, a palavra harpazo é usada para o arrebatamento escatológico, o arrebatamento do corpo de Cristo, mas essa palavra também aparece no Novo Testamento em outros contextos, falando de outras coisas, de arrebatamentos naturais e espirituais, arrebatamentos positivos e arrebatamentos negativos. E em outros textos, inclusive de Paulo, outras palavras são usadas como palavras principais para tratar sobre o arrebatamento, diferentemente da palavra harpazo. É importante você entender isso, porque às vezes, quando nós começamos a estudar mais, por causa da influência dos eruditos, dos teólogos, dos seminários que porventura façamos, começamos a pegar estas palavras, transformadas em termos técnicos, e tentamos diferenciar de forma rígida uma palavra da outra, pensando assim, não, se a palavra grega é harpazo, então só pode ser isso, se é epifaneia, então só pode ser isso, se for parousia, só pode ser isso. Não é assim, gente. Todas as palavras são usadas sempre em diversos contextos, de acordo com o campo semântico que a palavra tem. Como diria o poeta, quais são as palavras que nunca são ditas? Então não pense que as palavras têm que ser cristalizadas, engarrafadas e usadas apenas dentro de um determinado contexto, sobre um certo tema. Não é necessário que um texto do Novo Testamento use a palavra harpazo, para que esteja falando do arrebatamento, e a palavra harpazo, no Novo Testamento, não é usada para falar só sobre o arrebatamento da igreja. Como vocês estão entendendo? Por isso é que eu queria que você conferisse comigo um punhado de vezes em que a palavra harpazo aparece. A palavra que é traduzida aqui, nesse versículo, por arrebatamento, ela vai ser traduzida de forma diferente em outros lugares, mas lembre-se, é a mesma palavra e poderia ser traduzida exatamente assim. Por exemplo, em Atos capítulo 23, versículo 10, está escrito: tomando vulto a celeuma, a confusão, era uma confusão no meio do povo, temendo o comandante que Paulo fosse despedaçado pelo povo, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. A palavra retirassem, eu não sei, como é que está aí? Cadê a palavra? De retirassem. Eu não sei qual é a palavra que aparece na sua versão, mas saiba que esta palavra é a mesma palavra grega harpazo. Se você tiver com você o seu tablet, o seu dispositivo eletrônico, que tem essas bíblias, que hoje em dia a gente toca nela e mostra a palavra original, depois faça isso, confira. Toca lá e veja que palavra é essa. Você vai ver que é a palavra harpazo, que aqui foi traduzida como retirassem. É a mesma ideia, o mesmo sentido. É uma intervenção súbita, uma ação de assalto em caráter de urgência, sempre com um tom de algo repentino, para intervir no fluxo da coisa. Aqui nós vemos uma intervenção positiva, porque o comandante, ele prevê o destroçamento de Paulo por parte da multidão, que está enfurecida com as palavras que ele diz. Então o comandante manda a guarda descer para arrebatarem Paulo, para retirarem Paulo, para preservarem a vida dele.
mas isso não quer dizer que todas as vezes que a palavra aparece, ela aparece no sentido positivo. Por exemplo, lá em João capítulo 10, versículo 12, Jesus disse assim: o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata. É a palavra harpazo. A mesma palavra que Paulo usou em Tessalonicenses para falar do arrebatamento da igreja. Está vendo como não é uma palavra sagrada, separada por Deus, para ser usada somente no contexto escatológico, para falar somente do arrebatamento do corpo de Cristo? Não é. Nós acabamos de ver a palavra ser usada para preservação da vida física de Paulo, né? Mas agora estamos vendo a palavra sendo usada no sentido negativo. Jesus está dizendo que um lobo, quando vê a oportunidade certa, quando ele vê as ovelhas abandonadas pelo pastor, ele as arrebata e dispersa. Ou seja, é uma ação de assalto, é uma ação repentina, em caráter súbito, de urgência, porque é uma situação oportuna que ele não pode desperdiçar. Mas como neste caso, quem arrebata é o lobo, que tem uma índole má, um objetivo mau, um propósito mau, ele arrebata para a morte. Ele tira as ovelhas de uma condição boa e tranquila e de paz, para a perturbação e para a morte. Então, o arrebatamento em si, do qual a Bíblia estiver falando, não vai ser positivo sempre. Depende de quem arrebata. Vocês estão entendendo? Outro exemplo negativo, que é os exemplos menos conhecidos, né? Outro exemplo negativo seria Mateus 13:19. Jesus disse: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ele está explicando a parábola do semeador, e ele diz que Satanás arrebata. E eu sei que em português os tradutores poderiam ter escolhido a palavra arrebatar, e no original grego talvez nem fosse a mesma palavra, mas tá? É a mesma palavra harpazo, que é usada em 1 Tessalonicenses para arrebatamento, mostrando mais uma vez que não é uma palavra exclusiva criada por Deus para tratar de uma questão escatológica pontual e que jamais poderia ser usada em qualquer outro tema ou em qualquer outro contexto. Não, as palavras têm significados, elas podem ser usadas de acordo com a vontade daquele que comunica. Como vocês estão entendendo? Desde que se entenda como a palavra deve ser usada. A palavra harpazo significa isso, uma intervenção súbita, em caráter de urgência, é uma ação de assalto, para aproveitar uma oportunidade, para alcançar um determinado fim. Há muitos outros textos que usam a palavra arrebatar, inclusive no seu sentido sobrenatural, como por exemplo, aqui aparece em Atos capítulo 8, que fala que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, ou Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 2 ao 4, quando ele fala sobre aquele homem que foi arrebatado ao terceiro céu, ou como Apocalipse capítulo 12, versículo 5, que fala que aquele filho varão que saiu daquela mulher foi arrebatado ao trono de Deus. É a mesma palavra. Então, essa palavra vai aparecer em diversos contextos. Mas entenda de uma vez por todas que essa palavra não é uma palavra que designa o arrebatamento escatológico, que só pode ser usada para falar do arrebatamento da igreja. Não, era uma palavra comum do grego, não era a única palavra que era usada para falar do arrebatamento e não era usada para falar só sobre o arrebatamento. Era uma palavra comum. Agora tem um detalhe. Esta palavra, 100% das vezes, 100% das vezes, não importava o contexto, se era sobrenatural ou natural, se era um arrebatamento positivo ou negativo, se era para preservar a vida de Paulo ou para despedaçar as ovelhas, sempre a palavra tem o mesmo sentimento. É uma ação de assalto em caráter de urgência, visando uma oportunidade, uma janela de oportunidade que se abre para alcançar um determinado fim, sempre. Em alguns lugares dos evangelhos, inclusive, essa palavra é traduzida até por saque, para você ter uma ideia. Saque, roubo, furto. Ela é usada como saque em alguns lugares dos evangelhos. Agora, Paulo usa outras palavras para falar do arrebatamento. Em outras epístolas, tem outras palavras que ele usa. Mas aqui, por um acaso da vida, ele usou harpazo, que pode ser usado em qualquer contexto, mas sempre tem a mesma ideia. É uma situação em caráter de urgência, é uma janela de oportunidade. Pode haver arrebatamento para o mal e pode haver arrebatamento para o bem. O lobo arrebata as ovelhas para despedaçar, mas quem arrebata, se é Jesus,
com certeza ele está arrebatando de uma situação que vai piorar desesperadamente para a proteção celeste. Por quê? Porque o simples uso da palavra harpazo nos induz a pensar que Paulo cria no arrebatamento pré-tribulacional. Porque não faria sentido Paulo usar essa palavra para falar de um evento que iria acontecer depois que o pior já passou. Não faria sentido. Porque vem Satanás, solta no mundo, aí vem o anticristo, é aquele pega, não pega, pega, não pega, a hora não pega, aí é todo mundo morrendo, é decapitação, é sol ficando preto, lua vermelha como sangue, meio mundo de gente morrendo em banda de lata, como diz lá do Ceará. Aí no final de tudo, Jesus Cristo vai vir, vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, vai prender Satanás no abismo por 1000 anos, vai descer até o chão e reinar, vai reinar na terra. Aí nessa hora que está tudo bem, que ele vem vencendo, conquistando, ele vai me arrebatar em caráter de urgência. Para quê, criatura? Não faz sentido. Não faria sentido Paulo usar essa palavra para se referir a um arrebatamento depois que o pior já passou. É só esperar que ele está chegando. É só esperar que ele está chegando. Agora, se ele usa a palavra harpazo para falar deste episódio, significa que antes que a coisa seja insustentável, antes que o pior aconteça, na janela de oportunidade que ele tiver, ele agirá subitamente, repentinamente e retirará a igreja da terra. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Oh, glória, aleluia. Amém, gente? Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Amanhã a gente vai ter mais outras sessões também de ministração. Obrigado pelo carinho, beijo no coração, até amanhã. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. É tanta coisa chegando assim, né? Ao mesmo tempo que a gente não pode nem piscar, né? Para a gente poder assimilar, para a gente poder compreender. Mas o mais importante de tudo que você ouviu, o mais importante de tudo que foi falado aqui, é o fato de você colocar como objetivo a volta de Jesus. Esse é o ponto principal que nós estamos aqui querendo que você se acostume com isso, que você pense nisso e que você se prepare para isso. E uma das coisas que Natan citou aqui, que eu gostaria que você levasse isso para casa hoje, dentre tantas coisas preciosas, é o fato de que, na volta de Jesus, haverá 2 acontecimentos marcantes, né? Uma é a ressurreição e a outra é o arrebatamento, né? Só que é a ressurreição dos que morreram em Cristo, né? E o arrebatamento dos que estiverem vivos em Cristo, né? São 2 coisas diferentes com um ponto comum, que é Cristo. Então, o que nós não podemos correr o risco? Porque pode ser que a gente esteja vivo, mas também pode ser que a gente venha morrer. Nós não temos nenhuma garantia de que nós vamos estar vivos, mas também não podemos afirmar que nós vamos, entre estes meios, morrer. Mas uma coisa ou outra, nós precisamos estar em Cristo. Por isso que a pessoa, por exemplo, tem que pensar, fala, mas aonde eu estou então?
que significa estar em Cristo? Significa você tomar uma decisão. Você pode estar neste mundo, porque é assim que todos nascem. Todos nascem neste mundo. E aí, cada um vai encontrando o seu lugar. Cada um vai encontrando o seu quadrado. E alguns, então, decidem encontrar o seu lugar na ressurreição ou no arrebatamento, né? Para que a gente possa encontrar o nosso lugar na ressurreição ou no arrebatamento, então nós temos que sair do mundo e nós temos que vir para Cristo. Morrer em Cristo ou estar vivo em Cristo significa pegar a única coisa que nós temos, porque nós não temos casa. Se fosse nossa, quando a gente morresse, a gente levaria para a gente. Nós não temos bens, porque isso tudo fica. Olha quanta gente já foi e não levou nada, né? Então quer dizer que não era dele, né? Ficou, né? A única coisa que nós temos que, quando a gente vai, a gente leva, ninguém fica, ninguém toma posse, a gente não deixa como herança, é a nossa vida. A nossa vida. Então, estar em Cristo significa você pegar a sua vida, que é sua, Deus te deu, e você tirar ela do mundo e entregar a Ele, a Cristo. E por que você precisa fazer isso? Por que a gente precisa fazer isso? Presta atenção nisso. Porque existe muita coisa a ser feita na nossa vida para que a gente possa morrer nele e ser ressuscitado. Existe muita coisa na minha vida que precisa ser feito para que, se eu estiver vivo nele, eu seja arrebatado. É necessário que muitas coisas sejam preparadas, arrumadas, porque não é somente o fato de a pessoa, não, eu estou na igreja, eu estou em Cristo, não. Mas veja que a palavra de Deus fala que nós precisamos arrumar. Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar no céu. E o que eu posso fazer para arrumar a minha vida? Eu não posso fazer nada, porque se eu pudesse, então, eu não precisaria de Cristo. Por isso que ele disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos guiará a toda a verdade. Então, sabe, existe muita coisa para ser feita na nossa vida que nós não damos conta. A gente não consegue se limpar, a gente não consegue se libertar, a gente não consegue fazer. Então, é necessário que a gente entregue a vida a Cristo, para que o Espírito Santo, então, possa preparar, para que o Espírito Santo possa nos ensinar por onde nós vamos andar, como nós vamos fazer, para que a gente, então, possa, se morto em Cristo, ser ressuscitado, se vivo em Cristo, ser arrebatado.